Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos essa festa tão espetacular, que é a festa de Todos os Santos, na qual nós contemplamos essa imensa multidão que ninguém pode contar, de que nos fala a primeira leitura. Homens e mulheres de todas as nações, tribos, povos e línguas, que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, que foram regenerados pela graça de Cristo, que foram transformados pelo Senhor. Homens e mulheres que receberam a fé sobrenatural infundida pelo próprio Deus na sua alma, e que os fez largarem o apego a este mundo e a tudo aquilo que é criado, para voltarem os seus olhos com todo o desejo ao seu Criador. A santidade, outra coisa não é senão a união com Deus. A união com Ele em todas as circunstâncias. A união com Ele, especialmente nas circunstâncias mais difíceis e mais exigentes. A santidade é a perfeição no amor divino. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso coração, de tal modo que perdemos o afeto por tudo aquilo que não é Deus. A santidade é uma vida inteiramente consagrada a Deus. Quando nós fazemos tudo por Ele, e nada fazemos senão movidos pela graça dEle. O oposto à santidade é o pecado. Santo Agostinho diz que o pecado é aversio a Deo et conversio ad creaturas. É aversão a Deus e conversão às criaturas. Todo pecado carrega dentro de si essa estrutura. Eu dou as costas para Deus, eu desconsidero o seu amor, eu me comporto como se Ele não fosse Deus e me volto com toda a avidez para as criaturas, para satisfazer os meus desejos, os meus apetites, as minhas ambições, a minha vaidade. O autor da carta aos Hebreus nos diz que, sem santidade, ninguém verá o Senhor. E isso deve nos fazer pensar. Por quê? É verdade que nós somos pecadores. Mas há uma grande diferença entre o pecador que luta contra o pecado e que se arrepende dia após dia, e o pecador que se entregou ao pecado de maneira irresponsável. Há uma grande diferença entre quem cai e quem resolveu ficar no chão. E quantos cristãos do nosso tempo são exatamente assim? São pessoas que não lutam contra o pecado, que não se arrependem, ou que têm um arrependimento superficial, que não vai até a raiz do coração. Por exemplo, nós vivemos uma cultura cheia de erotismo. Quantas pessoas não guardam a castidade, têm namoros indecentes, fazem coisas que não são
autorizadas entre os meros namorados ou noivos, e está tudo bem. Dormem tranquilos, estão serenos. Lá uma vez, quando precisa, confessa, mas também não é aquele arrependimento tão forte. Escuta, você está buscando a santidade ou não? Essa é a pergunta. A pergunta que Deus nos faz não é se nós somos santos, até porque só Ele é santo. E a santidade, outra coisa não é, senão a participação da santidade dEle. Porém, a pergunta fundamental é se eu estou buscando. Porque, se você está aqui na igreja só para esquentar banco, saiba, Satanás está no inferno esquentando o teu lugar. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cair é uma coisa. Outra coisa é viver no erro. É abraçar o pecado. A luxúria está mais difundida do que nunca. Hoje, existem formas virtuais de adultério que não requerem sequer contato físico. Hoje, as pessoas se envolvem em situações lamentáveis, lastimáveis, pelo consumo de material que não é adequado à virtude. Eu não preciso detalhar essas coisas, porque temos crianças no recinto. Maldade. Como as pessoas da nossa geração têm um coração duro. Uma dificuldade tremenda para perdoar. Um espírito de revanchismo terrível. Sede de vingança. Prestem atenção aqui, por favor. Aqui. As pessoas querem dar o troco. E é impressionante como o cristão perde a paciência com facilidade. Xinga, ofende, agride, é esquentadinho, basta pegar o carro e sair no meio da rua que já está esquentado. Irmãos, não existe santidade sem paciência. Talvez essa seja a nota mais característica dos santos. Como eles suportaram tudo com grande amor à cruz e espírito de mansidão. Eu conheci diversas pessoas que tinham essa característica profundamente gravada na alma, uma serenidade, uma mansidão, uma paciência divinas. Porque é assim. Se eu não tenho paciência, eu não consigo amar a cruz. O que acontece comigo é que eu me entrego a qualquer insinuação insidiosa e já me desestruturo. Eu tenho que pedir a Cristo: Senhor, aumenta a minha paciência. Eu não posso ser uma pessoa agressiva, irônica, que vive cutucando os outros. Isso é o oposto da santidade. Às vezes, dentro de casa, quanta agressividade existe entre marido e mulher. Desnecessária. Porque, afinal de contas, supõe-se que nós sejamos civilizados. Ou seja, que nós saibamos conversar. Que nós saibamos explicar os nossos sentimentos. Que nós saibamos escutar a explicação dos outros. Hoje, o sincerismo, que não tem nada a ver com a sinceridade é uma virtude honesta, delicada. O sincerismo é
totalmente truculento, bárbaro. Isso significa você atropelar os outros num ato de violência verbal. As pessoas simplesmente desligaram o radar. Falam absurdos, palavrões sem conta, ofensas, agressões. Virou tudo muito normal, é um neopaganismo, que não tem nada de caridade. Isso não é coisa de santos. Isso é coisa de pagão, de quem não conhece o Evangelho. O orgulho, a vaidade, o exibicionismo. Com as redes sociais, quantas pessoas praticam exibicionismo o tempo todo? Eu preciso fazer atividade física, né? E eu fico constrangidíssimo com aquelas pessoas se filmando, porque qual é essa necessidade de você se exibir? Qual é a necessidade de você causar impacto com você mesmo em alguém? É uma carência desgraçada, é um desejo de ser visto, de ser admirado. O cristão deveria se esquecer disso. Se eu preciso me expor, é para a glória de Deus. Se eu preciso dizer alguma coisa, é para a difusão do Evangelho, não para autopromoção, ou para dizer que eu sou bom e ninguém presta, e coisa do tipo. Esse narcisismo desgraçado que está na nossa cultura faz com que as pessoas se tornem ridículas. E elas não prestam atenção nisso. Esses dias eu peguei um elevador, entrou uma senhora que parecia que ela estava entrando num palco. Assim, um exibicionismo, um ato de chamar a atenção sobre si. Quanto disso há entre os cristãos da nossa geração? Inveja. Inveja dos outros. Se comparando com os outros. Querendo ser como os outros. Irmãos, nós temos que querer ser como Cristo. E Cristo crucificado. Não temos que ficar imitando nenhuma pessoa aqui dessa terra. Nós temos que imitar a Jesus Cristo, a Nossa Senhora, aos santos. Eles são o nosso parâmetro. Esse tipo de falta de amor a Cristo que me faz o tempo todo querer copiar os outros, ou estar de olho no que os outros dizem ou fazem. Curiosidade maldita que faz as pessoas gastarem horas e horas cuidando da vida dos outros nas redes sociais, ao invés de pegarem a sua Bíblia e se trancarem com Deus em oração, pegarem o seu terço. Há muita intemperança. Mais uma vez, eu me lembro que anos atrás, há uns 30 anos atrás pelo menos, era muito mal vista a pessoa que cometesse excessos. Por exemplo, que cometesse excesso na bebida. Era muito mal visto. Hoje, há uma facilidade tão grande para consumo de bebidas destiladas, álcool, tabaco e todo tipo de vícios aí que estão à disposição, os jovenzinhos, já desde jovenzinhos estão lá no narguile, fumando aquela desgraça, aprendendo a ficar dependentes de uma chupeta maldita. Meus queridos, não tem nada melhor do que ter autodomínio, autocontrole. Esse negócio de beber. Está acontecendo um processo de alcoolização da juventude muito severo. Tudo é uma bebida alcoólica, qualquer coisa é uma desculpa para ficar bebendo, enchendo a cara.
E eu não estou falando de gente que está lá no mundo, não, porque se a gente vai aqui perto, sim, lá está todo mundo caído de bêbado. Eu estou falando de cristão. De cristão que diz, vamos beber, é sexta-feira à noite, pá, vamos lá, para o happy hour, e bebendo até ficar tonto, mais tonto do que já é. Excessos. Nós temos que parar com excessos. Excessos de todo tipo. Ao mesmo tempo que existe uma imensa intemperança, há uma preguiça diabólica nos cristãos da nossa geração. Uma preguiça espiritual. A pessoa prefere pegar uma serpente na mão do que um terço. Parece que rezar um terço, que é a coisa mais simples do mundo, que em 20 minutos você reza um terço bem rezado, é o maior sacrifício da face da terra. A pessoa parece que está possuída por um espírito maligno. Se vê lá alguma coisa de Deus, dá aquela canseira, já não quer sair de casa. Ai, não está chovendo, eu não vou para a missa. Ai, mas que não sei o quê. Nossa, tem que ler ainda. Ai, não, amanhã eu leio. Pá, vira do outro lado, dorme. O que é isso? É uma preguiça espiritual terrível. Vocês acham que os santos tinham essa preguiça espiritual? Da onde que vinha a virtude dos santos? Da oração. Eles pediam a Deus. E Deus lhes dava. Pediam a Deus paciência, caridade, fortaleza. Pediam para Deus a pureza, pediam para Cristo tudo, e Deus lhes dava. Agora, as pessoas com essa preguiça espiritual, lá, né? Quando é alguma coisa diferente, vamos fazer um encontro, vamos num ajuntamento, aí o pessoal se anima. Mas no dia a dia mesmo, ali, tem que acordar cedo para rezar, tem que reservar tempo para oração. O cristão moderno reza muito pouco. Ele é importante demais para se dedicar à oração. Ele é tão importante que quem é Deus para querer conversar com ele, né? Ele tem muita coisa para fazer. Nossa, eu sou muito ocupado. Eu não tenho tempo para rezar. Eu acho que eu sou o rei do mundo. Porque eu não posso dar um tempo de audiência para Deus. É ridículo. Isso não é fé. Quanta mentira na boca das pessoas. E não apenas na boca, mas mentira no comportamento dissimulado. Quando as pessoas aparentam ser uma coisa e são outra na verdade. Dissimulação, falsidade, hipocrisia. Ou seja, uma pessoa que chega e se envolve com a adoração, se envolve com Deus e vai louvando. E daí a meia hora é capaz de pisar em todos os 10 mandamentos para fazer a vontade própria, não está louvando e adorando. Está apenas fazendo uma experiência musical. Mas o coração dela não foi regenerado. É só uma experiência estética, está curtindo uma musiquinha. Mas Jesus não é o Senhor da sua vida. Quanta ganância, irmãos. As pessoas são gananciosas. Dinheiro, 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 dinheiro. Materialismo exacerbado. Querem sempre ter mais e mais e mais e mais, sempre de olho nos próprios ganhos. Quantos cristãos que são workaholic, ou seja, são viciados no trabalho porque são materialistas. Não conseguem ter o tempo necessário para repor as suas forças para buscar a Deus. Quantos cristãos do nosso dia
são fofoqueiros. Não perdem a oportunidade de falar mal dos outros, de levar conversa de um lado para outro. Quantos pecados nós cometemos com a nossa língua. Irmãos, São Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidade, e que ele é um órgão tão pequeno, mas capaz de grande destruição, porque ela é como uma chama que pode meter fogo em uma floresta. Nós temos que ter muito cuidado de não ser mundanos. Não ser esses cristãos que vão se juntando em grupinhos para poderem uns respaldarem os vícios dos outros, uns darem força para as condutas dos outros, todo mundo se curte, é amigão, está lá no churrascão, todo mundo lá, na festona, está lá todo mundo se apoiando. Mas escuta, e a virtude, a santidade, onde é que está? Sem a santidade ninguém poderá ver o Senhor. Onde está Deus? Onde estão as bem-aventuranças do Evangelho? Nós precisamos examinar a nossa vida para ver se de fato nós estamos levando a sério a palavra de Deus, ou, como eu disse antes, só estamos esquentando o banco da igreja enquanto Satanás esquenta o nosso lugar nos quintos dos infernos. Nós temos que pensar seriamente nesse assunto, porque um cristianismo de fachada é a pior desgraça que existe. Sabe por quê? A pessoa nem se joga no mundo, porque tem medo, nem consegue desfrutar do amor de Deus, porque está com reservas morais na sua vida de pecado. Então ela não consegue rezar, a oração dela é tão profunda quanto um pires, não consegue provar de Deus, não consegue experimentar a força da graça sobrenatural, e ao mesmo tempo está no mundo ali, sabe, é um namoro com o diabo contínuo, em crise. Um dia está lá de agarramento com Satanás, outro dia já está renunciando a Satanás. Você fala, o que a pessoa quer? É uma esquizofrenia, é uma divisão da consciência maldita. Nós temos que pedir a Cristo, Senhor, me tira desse estado deplorável de mornidão, de tibieza, de falta de seriedade contigo. Me tira dessa situação de oposição à santidade. Repito, uma coisa é cair. Todos nós caímos. Os santos não são impecáveis, a gente peca. Aí a gente vai lá e confessa. A gente se arrepende de todo o coração. Deus nos dá a graça de nos levantarmos e assim por diante. Outra coisa é aquele que vai pecando impunemente, achando que está tudo bem. E que de vez em quando vai lá e confessa apenas para pagar um pedágio para poder receber a comunhão. Existem igrejas que têm atendimento de confissão contínuo, né? Aqui nós não temos condições de fazer isso, mas tem muita gente que é assim. Peca segunda, pecado grave. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. Aí vai, confessa, comunga, domingo à noite já está pecando, segunda, terça, quarta. Eu não estou falando de coisas desculpáveis, coisas simples. Pecado grave mesmo. As pessoas não estão comprometidas com Cristo porque elas aprenderam um catolicismo de fachada, um catolicismo de moda, porque ser católico é cult. Ser católico virou algo um pouco mais sofisticado. Então, tem um catolicismo epidérmico, mas não um catolicismo real, que exige de nós uma reforma da nossa vida.
Peçamos ao Senhor que nos coloque no caminho da santidade. Talvez na festa de Todos os Santos, a oração que nós temos que fazer é: Senhor, converte-me. Me converte de uma vez por todas. Eu tenho que largar essa leviandade com a qual eu trato a tua palavra. Eu preciso levar a sério os teus mandamentos. Eu sou fraco, eu caio, mas eu quero lutar, eu preciso lutar. Eu preciso realmente buscar a santidade, não a minha, a santidade de Deus em mim. E é isso que importa. Porque no final das contas, essa vida passa muito rápido. E quando nós olharmos para trás na eternidade, vai ser triste ter perdido tudo por causa de momentos tão fugazes de prazer, de alegria fisiológica, natural, animal. Nós olharemos para trás e essa vida nos parecerá um triste sonho. Que o Senhor nos mova, queridos irmãos, e que, de fato, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós voltemos a caminhar nas trilhas da santidade para a glória do seu nome.